FUVEST 2021, processos de formação de palavras. Vamos embora! Bom, primeira coisa que a gente sempre faz, independentemente do tamanho do texto que a gente tem, é começar a leitura pelo enunciado. Então vamos lá, e destacando os comandos da questão. Então, explique, a gente tem um comando, o processo de formação da palavra Marilama. A gente tem palavras-chave aqui, certo? Então a gente também destaca. Sublinhada no texto, olha lá, a gente tem um outro comando aqui. Identificando as semelhanças sonoras entre as formas originárias que se sobrepõem nessa nova formação. Então, a gente tem dois comandos. Um para a gente explicar o processo de formação da palavra e outro para identificar semelhanças sonoras entre as palavras originais e essa nova formada. Então, agora a gente vai para o texto. Eu só quero a minha liberdade de volta. O pedido é um dos mais comuns entre as crianças e os adolescentes que viram suas vidas se transformarem há mais de 4 anos, quando a barragem de Fundão da mineradora Samarco se rompeu, formando tsunami de rejeitos de minério que engoliu o vilarejo rural de Bento Rodrigues e Mariana, Minas Gerais, e atingiu outros distritos da região. Após a tragédia, as famílias dos atingidos foram alocadas em casas alugadas em Mariana. Recomeçar uma nova rotina, no entanto, não tem sido fácil para os jovens. Além da adaptação ao novo território, as crianças também sofrem com o preconceito e o bullying. Ainda há uma hostilização por parte dos moradores de Mariana. No início, quando eles frequentavam as mesmas escolas, eles eram chamados de Pé de Lama e Marilama. Chegamos à palavra sublinhada no texto que a gente tem que analisar. A partir da leitura do texto, a gente consegue identificar que Marilama é formado pela junção do substantivo Mariana, nome da cidade em que aconteceu o acidente, e lama, de pé de lama, né? A forma com que as crianças de Mariana estavam sendo chamadas na escola. Então aqui a gente tem uma palavra formada a partir de dois outros radicais. Quando isso acontece, a gente tem um processo de formação de palavras chamado composição. Então, vamos embora. Composição é o processo de formação de palavras em que ocorre a junção, a união de dois radicais para formar uma nova palavra. Se não houver alteração fonética na junção desses dois radicais, a gente vai ter a composição por justaposição. Se houver alteração fonética, a gente vai ter composição por aglutinação. Então, vamos ver. Por exemplo, a palavra pontapé. Na palavra pontapé, olha só, eu tenho aqui uma única palavra que é formada pela junção de dois outros radicais, ponta e pé. Vejam que quando a gente criou a palavra pontapé, a gente não teve alteração fonética nenhum som foi alterado, nenhum som foi perdido. Então, a gente diz que a gente tem composição por justaposição. Agora, na palavra aguardente, a gente tem a junção também de dois radicais, água mais ardente. Quando nós unimos esses dois radicais para formar uma nova palavra, ocorre uma perda sonora, ocorre a perda de um A. Lívia, mas são dois sons idênticos, né? Foram colocados um ao lado do outro, perdeu-se um, mas os dois são idênticos. Não importa. Mesmo que sejam sons idênticos, ocorreu perda sonora. Então, nesse caso, a gente tem composição por aglutinação, porque ocorreu perda sonora. Então, vamos lá para a nossa resposta. Explique o processo de formação da palavra Marilama, sublinhado no texto, identificando as semelhanças sonoras entre as formas originárias que se sobrepõem nessa nova formação. Então, a gente tem aqui, a gente vai fazer um esquema que a gente pode fazer lá na nossa parte de rascunho, certo? Marilama. Marilama é a junção de Mariana mais lama, sendo que a gente tem perda sonora na palavra Mariana. Por isso, nós temos composição por aglutinação, certo? Porque houve perda sonora. E a questão, o segundo comando, né, identificando as semelhanças sonoras,
a gente tem aqui um processo de assonância. Ficou parecendo um M aqui, né? Assonância. Já que a gente tem a repetição harmônica do som vocálico A, tanto em Mariana, quanto em lama, quanto em marilama, certo? Bom, esse é o nosso esquema, agora a gente vai transformar isso em um texto que é a nossa resposta. Lembrando sempre que a gente não pode deixar nada subentendido, nada que a gente pensar pode ficar aí para o nosso corretor identificar aí subentendido. Não, tudo tem que ser materializado linguisticamente na resposta. Então, olha lá, a palavra marilama é formada pelo processo de composição por aglutinação. Vamos explicar o porquê. Pois ocorre a fusão de dois radicais. Quais? Mariana e lama, com alteração fonética, uma vez que a perda de sons na palavra Mariana. Vejam só, eu expliquei para o meu corretor tudo o que é composição por aglutinação, eu expliquei o conceito e trouxe os exemplos do texto que foi pedido para que eu analisasse. Tanto nas formas originárias Mariana e lama, quanto na nova formação marilama, ocorre a assonância, repetição harmônica da vogal A em suas sílabas. Vejam que eu também expliquei o que é assonância e trouxe aí o exemplo a partir do que foi solicitado a mim que analisasse, que é a repetição da vogal A. Maravilha? Até mais!